Boa noite. Boa noite. 19 de junho de 2019. As causas do rompimento da barragem de Brumadinho, como dois moradores vivem depois da tragédia. Neymar está fora da Copa América. Vingadores ultrapassa Avatar e possui agora a maior bilheteria da história. O futebol feminino vence a Itália e está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Relator da Previdência diz que fará mudanças em sua proposta. Turma da Mônica é o melhor filme infantil brasileiro. Bateria Codibloco é terceiro lugar no torneio das baterias universitárias do Vale. Está no ar o Jojo Jornal. O rompimento da barragem de Brumadinho em 25 de janeiro de 2019 vitimou mais de 200 pessoas, além de mais de 90 desaparecidos. A rotina das pessoas foi permanentemente modificada. Quem mostra mais disso é a repórter Edidiane. Boa tarde, estamos aqui diretamente da região de Brumadinho, onde ocorreu a tragédia. E eu estou aqui com dois moradores que moravam nas proximidades. E eu queria saber de vocês, qual é o seu nome? Joel. E o seu? Gabriel. Eu queria saber de vocês, onde vocês estavam primeiro? No momento No da, momento da- que- do rompimento, eu tava dormindo em casa quando rompeu. Eu moro muito perto da barragem, morava, né? Então eu escutei o estrondo de quando tudo arrebentou e eu acordei nessa hora, por sorte. Senão eu acho que seria uma das vítimas hoje. E você perdeu alguém? Perdi familiares, perdi minha avó, meu avô, que moravam perto de mim também, só que eles não acordaram. E foi só. Eu morava sozinho, então da minha casa só o meu cachorro, que acabou sendo vítima também, mas eu moro numa região meio afastada do resto da cidade, então onde eu fui atingido não perdi muitos familiares. Tinha poucas pessoas lá, mas perdi sim. Eu tava em casa também, eu ouvi o barulho da sirene e saí correndo e peguei todo mundo da minha família, mas a gente saiu só com a roupa do corpo mesmo e a gente conseguiu se salvar, ninguém veio a falecer, graças a Deus, mas foi uma correria. 2 dias depois da tragédia, a Vale afirmou que foi um erro estrutural, né? E eu queria saber de vocês, como vítima, o que vocês acham do posicionamento deles e de como que eles estão agindo em relação a isso? É muito fácil pra eles chegar agora e falar que não foi culpa de ninguém. Então acho que é muito fácil pra eles chegar agora e falar, não foi nossa culpa, tava tudo correto, se rompeu foi uma fatalidade. Eles acabam, falando desse jeito, eles acabam, parece que não ligam pro impacto que isso teve, não ligam para as vidas que foram tiradas, para as pessoas desaparecidas até hoje, pro impacto ambiental que isso causou. Então assim, eu acho que seria melhor eles assumirem, falar pelo menos que pode ter sido um erro humano. Eles afirmam que foi uma falha estrutural, mas até onde eu entendo disso é impossível em 2 dias eles saberem qual foi o motivo exato do desabamento, qual foi o motivo exato do rompimento. Então eu acho que com certeza foi um erro humano. Até porque sempre tem um dedo humano, né? E não é a primeira vez que acontece um desastre assim, então difícil. E vocês têm planos daqui pra frente? Reconstruir a minha casa, que eu perdi tudo, e tentar viver a vida de novo, né? Pra mim é a mesma coisa, eu perdi tudo que eu tinha, tanto os familiares que moravam perto, quanto meus bens materiais, então planos a gente tem, né? Só que como a gente vai fazer? Entendi. Eu queria agradecer a participação de vocês, a disponibilidade de falar de um assunto tão delicado, né? Obrigada. E agora a gente volta para a redação. O desastre pode ainda ser considerado o segundo maior desastre industrial do século e o maior acidente de trabalho do Brasil. O presidente da Vale, Fábio Schvartzman, em entrevista coletiva, salientou que, na tragédia de Brumadinho, o dano humano será maior, diferente do rompimento da barragem de Bento Rodrigues e Mariana, que também era controlada pela Vale e está a menos de 200 km de Brumadinho. O Brasil agora é destaque na lista de tragédias do gênero, por ser o país com o maior número de mortes, somando até agora 3 desastres com perda humana. O grave dano ambiental desde 2014, como o rompimento da barragem de Herculano Mineração, em Itabirito. Quem faz o comentário acerca dos impactos ambientais causados pela barragem é a bióloga Paloma Garga. Boa noite. Eu, como geóloga e experiente em barragens, eu entendo que a cada dia que passa, os procedimentos em relação às barragens, eles estão se aprimorando.
a legislação ela está impondo regras de operação melhores, e assim a tendência é que esses desastres eles diminuam. Em relação à barragem de Brumadinho, eu posso afirmar que todas as documentações e todos os procedimentos eles estavam em dia. Então, isso quer dizer que, tipo, a Vale ela estava em dia em relação à segurança de barragens. E o que é essa lei? É uma lei muito nova, ela começou a ser implementada somente em 2010, e como ela englobava e engloba outros mecanismos técnicos, como engenharia de solo, mecânica de solo, de barragem e de concreto, por exemplo, ela ainda está em processo de implementação. E por isso todos esses efeitos da regulamentação, eles ainda não estão plenamente implementados. Agora, em relação aos impactos ambientais do desastre, o que eu, como especialista em barragem, eu posso afirmar que a lama ela não era tóxica. Só que, por não ser tóxica, ela ainda continha rejeitos de minério. E quando esse rejeito ele entra em contato com a água, entra em contato com os rios e os lagos, ele acaba com todo o oxigênio presente lá. E aí ele mata toda a vida no local por asfixia. Como ele mata o que existe lá, como peixe e planta, a gente tem que pensar que na região do Rio Doce e do Rio Paraopeba podem existir espécies exóticas. E essas espécies, por que podem não ser resistentes, ou seja, elas podem ser espécies que não conseguem respirar fora da água, porque existem algumas espécies, existem alguns peixes que eles têm um mecanismo de sobrevivência que eles conseguem respirar por outro método, quer dizer que elas podem entrar em extinção. Só que a gente só vai conseguir comprovar isso, confirmar isso, depois de mais estudos na área, que é o que acontece em Mariana até hoje. Mesmo depois de 3 anos, ainda existem estudos sobre os reais impactos ambientais lá.